Bom, então, hoje nós vamos falar sobre problemas e como ressignificá-los, e como que isso pode impactar a nossa vida de uma maneira geral, né? Começando a nossa aula com o nosso exercício de respiração. Então, sem perna cruzada, sem braço cruzado, vamos deixar fluir o sangue normalmente no corpo, né? Coluna reta, né? E inspirar. Prende e solta. Prende. Inspira. Prende. E solta. Prende. Inspira. Prende. E solta. Prende. Inspira. Prende. E solta. Prende novamente. E respira normalmente. Agora, vamos esticar os braços, como se tivesse acabado de levantar, de acordar, na verdade. Né? Soltando os ombros. Isso. Dá uma sensação maravilhosa, né? E a gente já começa a bocejar, que é uma beleza. É muito legal, gente. Muito bom. Então, vamos lá. Na mente de vocês, o que é um problema? O que é um problema? Né? Algo que incomoda, algo que atrapalha. Mas, na verdade, nós temos algumas significações que já foram dadas para problema, né? Então, é um assunto controverso, que pode ser objeto de pesquisa ou discussões acadêmicas. Uma outra coisa também, uma questão social que traz transtorno e exige grande esforço e determinação para ser solucionado, né? Ou esse transtorno não pode, essa questão pode até nem ser social, pode ser doméstica, pode ser pessoal, contanto que traga, que exija esforço e determinação. Tá? Então, isso é o que o mundo entende como problema. Mas, na verdade, quando você tem um problema? Né? Quando algo deu errado. Então, vamos lá. Quando você não tem a menor ideia de como resolver uma questão que está atrapalhando seus movimentos na vida. Aí você está com problema. Tá? Algo deu errado, mas tem duas opções aí. Algo pode dar errado, mas você sabe resolver. Uhum. Aí é só uma questão de você executar. Ou algo deu errado e você não tem a menor ideia de como você vai fazer para resolver. Aí é que realmente você tem um problema. Porque quando você sabe como resolver, você não tem problema, você tem trabalho. Né? Você não está com problema, você tem um trabalho a executar, a fazer. Que é diferente. Agora, quando você não tem a menor ideia de como começar, de onde ir, de com quem falar, aí realmente a coisa está complicada do teu lado. Uma das coisas, uma das hipóteses, né, que foram levantadas pelo autor você tem um problema,
quando você não sabe que tem um problema. Ou seja, tá todo mundo vendo que você tá todo errado, tá todo... E você não tá vendo isso. Então, na verdade, você tem um problema. Só que você ainda não viu, é como se ele estivesse invisível. É igual aquela pessoa assim, que ela está enorme, está com dor, e ela não imagina que se ela eliminar peso, ela vai voltar ao normal, ela vai parar de sentir dor, né? Ela não está pronta para isso. Ela só reclama. Então ela ainda não sabe. Sim, eu conheço algumas também. Aí quer tomar remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo. Ela não sabe que ela tem um problema. Ou então, quando ela diz que está tudo bem. Só que você está vendo que não está tudo bem. Ela está enorme já. Ela está com várias dificuldades para respirar, para ir e vir. Mas só que ela está dizendo que está tudo bem. Ah, não está tudo não. Então, aí ela tem um problema. Começa a achar caminhos para disfarçar, para desapegar. Uma outra hipótese, quando você sabe que tem, mas não sabe como resolver. Que foi aquilo que foi falado no outro slide, né? Você sabe que você tem, mas não sabe como chegar lá. Quando você sabe que tem, você até sabe como resolver, mas você não tem os recursos para isso. Ou seja, eu até sei, mas de onde eu estou, como eu estou, eu não consigo. Não consigo porque não me ajuda, não consigo porque não tenho recursos financeiros. É uma das piores situações. Só que quando surge um problema, nós podemos adotar 3 maneiras de resolver. E aí a gente vai eleger qual é aquela que se adapta melhor à nossa realidade, tá? Então, um deles é de forma impulsiva, onde se escolhe a opção mais fácil, porém isso trará resultados negativos à medida em que não se pensa em outras alternativas que poderiam ser melhores e nem nas consequências de cada saída. Ou seja, você vai fazer no impulso, você vai fazer rápido, você não vai pensar. Você não vai fazer uma análise crítica da situação. Você simplesmente vai dar uma resposta impulsiva àquela circunstância, que foi aquele exemplo que eu falei hoje. Mas você quer fazer média. Se eu fosse resolver esse problema da agressão, né? Que isso é uma percepção, né? Se eu tivesse me sentido agredida e fosse responder no impulso, olha aí, o problema poderia ter, olha aqui, ó, as consequências de cada saída. Então, quando você toma uma atitude no impulso, as consequências podem ser inimagináveis. Né? E podem piorar ainda mais. Você tinha um problema e agora você tem mais um. Evasiva é uma outra forma, onde não se enfrenta o problema e evita-o, o que também trará consequências negativas, pois o problema não se resolverá sozinho. Quando acontece de se resolver sozinho, é porque não era um problema. Era um fato natural. Vou dar um exemplo. O meu filho, aos 4 aninhos, 4, 5 aninhos, ele nasceu com os dentinhos tortos. E eu levei ao ortodontista para ver o que estava acontecendo ali. Aí ela falou assim, a dentista, olha, vamos dar tempo ao tempo, porque ele ainda é muito novinho, e à medida que os outros dentes forem saindo, eles vão se colocando corretamente. Se isso não acontecer, aí a gente entra com o aparelho. E não deu outra. À medida que outros dentes foram sendo trocados, dentes de leite, dentes permanentes, os próprios dentes foram para o lugar. Tá? Então, não foi uma evasão. Eu levei ao técnico,
o técnico deu uma solução. Vamos aguardar que o problema vai se resolver sozinho. Então, há essa possibilidade? Sim, há. Porém, eu não fui evasivo. Eu escutei o técnico falando. Né? No caso aí, o dentista. Então, gente, não é fugir, não é sair, não é deixar o problema se resolver sozinho. Existem problemas que se resolvem sozinhos? Sim. Com a maturidade, com o tempo, com as experiências. É verdade. Mas você tem que estar alerta. O problema tem que estar sendo monitorado. Porque se você não monitora esse problema, ele pode até se resolver sozinho, mas a probabilidade é isso não acontecer. Certo? Então a gente precisa estar supervisionando. Evasivo, não. É supervisionado. Tá? E isso também não funciona. Porque é como se você estivesse jogando o problema para debaixo do tapete. O tempo está passando e você está só, deixa amanhã, segunda-feira, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois da Páscoa, deixa passar o Dia das Mães, depois da festa junina, e você fica procurando uma data boa que nunca chega, porque sempre é depois. A gente já aprendeu aqui que depois não existe. E uma outra forma seria a forma racional, onde se define um problema. Ninguém reclama dele. Concentra-se na solução, geram-se alternativas de ação e elege-se uma para resolver o problema. Então, aqui não é entrar e começar a reclamar. Vou reclamar. Porque está assim. Porque o momento está demorando. Porque se tivesse feito do meu jeito. Entendeu? Não. Quais são as alternativas de ação? Ou a gente espera, ou a gente espera. Ou a gente liga para ficar todo mundo com o coração mais tranquilo. Vamos ligar para ver onde ela está, como é que ela está. Né? Então, são coisas simples, gente. Eu estou falando de um exemplo de um problema muito simples. Só que é a mesma atitude mental para um problema simples ou para um problema mais complexo. É preciso usar a definição. Qual o problema? O problema é estar aqui esperando na angústia, não saber o que aconteceu. Esse é o problema. Porque depois que eu consegui falar com a pessoa, o que aconteceu? Ela está lá no bicão, daqui a 5 minutos ela vai estar chegando aqui. Pronto, olha a paz. Porque o problema sério mesmo era o que será que aconteceu? Por que não atende o telefone? Né? No caso, quando você elege uma solução para resolver o problema, e quando você define qual é o problema, qual é o problema? A preocupação. Então, como é que a gente vai sanar o problema da preocupação? Falando com a pessoa, para saber se a pessoa está bem. Quando aconteceu isso, acabou o problema. Eu falei assim, ela já está bem, daqui a 5 minutinhos ela está aqui, está logo no bicão, é só o chegar aqui. Pronto, a paz. Né? Mas a gente precisa o quê? Raciocinar. Análise crítica da situação. Não é reclamar. Quando eu falo em análise crítica, eu estou falando das possibilidades, do que pode ter havido, de como a gente, quais recursos a gente tem para resolver. Tá? Consegue imaginar uma solução para os possíveis problemas que essas pessoas podem ter? Eu vou mostrar para as pessoas aqui. E eu queria... Vocês não precisam falar, é só parar para pensar mesmo, tá? Essa pessoinha aqui, quais os problemas que essa pessoinha tem? É uma pessoa, tá? Mesmo sendo juridicamente, né, desconsiderada, né, como pessoa, ela é uma pessoinha assim. Né? Quais os problemas que tem aí dentro? E esse aí? Esse aí já tem, né, um dever de casa para fazer, escova dentes, né? Tem que papar tudo. E essa moça aí, ó?
Está se preparando aí para o vestibular, está se preparando, ou então já passou na faculdade, olha a grossura do livro, né? E esse casal aí, ó, acabou de tomar uma decisão importantíssima. Quais problemas eles têm e quais soluções? E agora, olha, o que aconteceu ali? São outros tipos de problemas que surgem, não é verdade? E esses aí, ó, vivendo a maturidade, né? E essa aí, que está na dela, sozinha, fazendo as coisas dela, super de bem com a vida, né? E essas, vamos olhar. Ó, a gente já viu um casal que se casou, estou casando hoje, mas já amadurecidos, né? Não é como aquele outro casal do outro slide que acabou, jovens, né? Não, esses aí já casaram, já deve ser um segundo ou um terceiro casamento. E esses, ó, quais problemas eles devem ter e como eles devem encarar a vida? Ali, que bonitinho, ó, 60 anos de casados. Vocês acham que eles resolveram bastante problemas? Né? Mas estão ali, ó, agarradinhos ali, ó, que bonitinho. E esses aqui, ó. Só curtindo o neto, mas eles têm problemas? Claro que tem, né? Mas como será que eles resolvem? Quais são os problemas que eles acham que têm? Parece que está em sintonia. Sim, resolvem, né? Não, e de uma certa forma, né? Os outros também, né? E essa aqui, ó. Parece que ela já não tem mais como resolver problemas a dois. Ela está resolvendo sozinha. E quais problemas ela deve estar encarando agora? E quais problemas essas pessoas têm? Agora mais nenhum, né? Será? A gente ainda não morreu Penso eu que depois de tanto tempo resolvendo problemas, eu acho que chegando ali, é a Pra nossa... mim, dependendo de como foi. é só descanso. Aí, pelo amor de Deus. é aquilo que eu tô falando. Sabe, como é que você percebe os problemas? Para isso eu trouxe essa reflexão. Cada um tem uma visão, né? Exatamente. Tem uma visão e tem uma forma de resolver o problema. Nós vimos nos slides anteriores 3 formas, né? Então, a impulsiva, a evasiva e a racional. São 3 formas de você resolver. Como será que essas pessoas, nos vários momentos da vida, como será que elas resolvem esses problemas? Quais são as suas escolhas? Né? É só para refletir mesmo. Né? Então, o que a gente entende? Que é normal ter um sentimento negativo, sentindo tristeza ou desânimo, preocupação, isso é normal, entendeu? Diante de um problema seríssimo. A gente fica triste, chateado, a gente chora, a gente se isola. Isso é normal, gente. Isso não é, porque estou com um problema, mas tem que engolir em seco aquilo. Vai ser aquela velha história do engole o choro quando a gente é pequeno. Né? Que a mãe fala, engole o choro. Criança bonita não chora. Olha só que problema. Né? Então... Eu parei de dizer para minha filha que engole o choro. Você tá rindo? Sabe o que ela faz? Ela aumenta o choro. Deixa ela chorar. Deixa ela chorar, ela bota pra fora. A minha mãe cantava uma música pra mim. Quando eu chorava, a minha mãe cantava uma música. E era uma música que me irritava profundamente. Aí eu berrava. Né? Mais rápido que a mãe, para ver se parava. Mas ela cantava. Então, aqui... Mas ela não mandava engolir o choro, não. Apesar que teve vezes que a mamãe mandou engolir o choro. Mas assim, o que me marcou mais foi a música do choro do Aí sabe o que ela faz? Aí eu deixo, aí vou fazer minhas coisas, ela tá.
saúde número, deixa ela chorar. Aí ela, se vocês quiserem vir aqui, pode vir aqui. Ah, que bonitinho. Ela para de chorar e aí fala pra gente É lá. porque ela tem que se expressar, né? Ela tem que botar aquilo pra fora. Exatamente. Entende? É exatamente porque não põe pra fora que aquilo fica somatizando lá dentro. Né? Uma hora passa. Porém, concentre-se na solução do problema. Você já tomou conhecimento do problema, você já se abateu por ele, você ficou entristecido, isso é normal, e isso acontece, isso é normal. Mas a concentração não pode ser no problema, sim na solução, ou seja, a pergunta que não quer falar. Como eu vou resolver esse problema? Problemas são comuns e todos encontramos ao longo da vida inteira de várias formas, que foi aquelas pessoas, né? A representatividade daquelas pessoas, todas elas têm problemas. Inclusive o feto. Parece que não, mas ele tem problema ali sim. Porque se a mãe dele tem qualquer coisa, qualquer impressão, qualquer susto, ele é apertado ali. Tanto é que depois que o neném nasce, o que ele experimenta de medo é uma coisa surreal. Quem estuda aí o desenvolvimento da criança na primeiro aninho, a gente sabe que o sentimento mais frequente, mais comum de um bebezinho é medo, pânico. Então ele tem problema sim, tá? Porque eles, dentro da barriga, ele se sentia seguro. E às vezes, quando a mãe estava estressada, ele sentia o medo que a mãe sentia. Então ele tinha problema sim. Às vezes, não dá para resolver todos os problemas sozinho e pedir ajuda, em alguns casos, é aceitável. É claro que a gente não vai ficar o tempo todo na porta das pessoas pedindo para ajudar, porque aí a gente acaba sendo um fardo. Mas você, às vezes, precisa da ajuda de um profissional, tá? Porque quando a gente fala ali, pedir ajuda, não é amigo. Não. A gente só deve falar dos nossos problemas para aquelas pessoas-chave que vão ajudar em algum aspecto. Tá? Não se coloca problema em rede social. Né? Não se coloca. E nem presencialmente, não é com todo mundo que você fala. Às vezes a gente não pode falar nem com ninguém próximo da família, porque a pessoa toma as dores, a pessoa se preocupa até mais do que a gente, porque ela não sabe de todos os detalhes envolvidos, entendeu? Então, às vezes, é de extrema importância que você selecione a quem você vai pedir ajuda. Se é um técnico, se é um psicólogo, se é um médico, se é um nutricionista, ou se é uma pessoa que já viveu aquele problema que você está vivendo. Às vezes não é um especialista, mas é alguém que já passou por aquilo. Aí você chega para aquela pessoa e fala, eu queria conversar com você sobre isso, eu estou vivenciando isso. O que você acha? Como é que foi a sua experiência? Né? Então você está no caminho de solucionar o problema, você não está explanando para todo mundo. Isso a gente não deve fazer. Tá? Porque você vai ter mais problemas. Porque uma coisa, você fala de um jeito, aí aquela pessoa já conta de outro jeito. Aí de repente, tem uma pessoa que está te ligando para resolver o teu problema que você nem sabe quem é, ou então você nem queria que ela soubesse. Isso é bastante comum. Então, cuidado. Priorize as questões urgentes que precisam ser resolvidas rapidamente, em detrimento daquelas que podem ser deixadas para mais tarde. Tem gente que fala assim, gente, eu estou com tanto problema, mas tanto problema. Né? Não tem isso? Gente, minha vida é só problema, só esquemação de cabeça. Não tem isso aqui. O discurso é esse. Tá rindo de quê? Eu estou aqui cheio de problema para resolver, você... E você calmamente, vivendo a sua vida, nutrimotivada de ser. E a pessoa histérica não aceita que você esteja calma naquele momento. Por quê?
que isso? Porque você já aprendeu a eleger prioridades. A cada mal basta, desculpa, a cada dia basta o seu próprio mal. Você não vai viver tudo num dia só. Calma. Né? Você vai resolver uma coisa de cada vez. Você não é multitarefa. Se você é multitarefa, desculpa, mas você não deveria ser. Entendeu? Faça uma coisa de cada vez. Ah, então, mas não dá, eu tenho muita coisa para fazer. Então, elege o que é mais prioritário e vai ticando, vai fazendo, vai tomando atitudes. Passamos como o seu Jurandir. Não vou esquecer dele nunca. Muita coisa. Eu não esqueço do seu Jurandir um dia da minha vida, por enquanto. Porque toda hora eu recebo telefonema do seu Jurandir. Faria o que no meu lugar? Não atenderia. Não! Ou então passaria para Nora. O telefone da Nora. Entendeu? O que o seu Jurandir faria se eu estivesse no meu lugar? Nada. Troca até de número. Deixa. Ainda manda pra gente, o que tem o ditado que diz, o que não tem remédio, remediado está. Você vai fazer o que der. O que não der, você vai fazer quando der. Entendeu, gente? É assim que funciona. E sempre começando da prioridade. E, ó, prioridade é no singular. É uma só. De cada vez. Entendeu? Porque essa história de, mas são várias prioridades. Prioridade singular. Quem usa no plural está cometendo uma falha aí, semântica. Não pode, é uma só. E eu vou dar só uma dica aqui, tá? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a segunda prioridade é você. Entendeu? Então, cuide-se. Não haja um impulso. Alguns problemas levam tempo para serem resolvidos. Tá? Às vezes a gente quer fazer tudo rápido, se livrar do problema rápido. Eu vou acabar logo com isso, vou fazer logo isso, e acaba tomando decisão errada e vai reverberar e vai voltar para você muito pior do que o início. Então, vamos para um resumo aí. Primeira coisa, identificou o problema. É primordial que você defina o problema de forma bem específica para poder escolher a melhor solução possível. Tá, beleza, já fez isso. Pergunta que não quer calar. O que você quer ao invés dessa situação? Então, qual é o seu problema? O meu problema é que eu estou muito acima do peso. E o que você quer ao invés disso? Eu quero voltar ao meu peso ideal. Tá? Um exemplo que ele dá. Se a pessoa não gosta de estudar ou trabalhar, as perguntas que ela se faz. O que eu não gosto no meu trabalho? Onde, especificamente? Quando? Em que momentos do meu trabalho eu não me sinto bem? Que coisas eu gosto no meu trabalho? Se está lá, já caiu, né? Então, que coisas eu gosto? Quais são meus pensamentos nesse momento? Como eu posso fazer para me sentir melhor? Isso é um exemplo. Mas isso aqui você pode usar para qualquer situação. Possíveis respostas específicas. Não gosto do meu trabalho quando o meu gerente é grosseiro. Então, não é o tempo todo, é só quando o gerente é grosseiro. Porque a gente tende a generalizar o problema. E, às vezes, o problema é específico com uma determinada coisa. Quando você faz uma análise crítica, você descobre. Certifique-se de que seja um problema real e não apenas uma percepção sua dos fatos. Então, o que você está achando é real? Às vezes você fala assim, eu acho que a minha gerente não vai com a minha cara. Isso é só a sua percepção. Ela vai com a sua cara assim. Só que você não precisa de tanta ajuda quanto o seu colega. Então, ela não te dá muita atenção, não é porque ela não gosta de você. É porque você é safa. Você é safa. Você faz o que tem que ser feito, você resolve.
Então, ela vai dar mais atenção a uma outra pessoa. Mas você percebe aquilo como o quê? Ela não fala muito comigo. É como ser mãe, né? É como ser mãe. É muito complicado, porque o outro se sente... É mais complicado do que isso. Ele se sente preterido. Ele diz assim, nossa, minha mãe gosta mais de fulano. Eu sempre achei isso. E não era nada disso. Não era nada disso. Mas eu achava que a minha mãe gostava mais dos meus irmãos. Não era isso. Eu sou mais velha, gente. Né? Começando por aí, eu sou mais velha. Então eu tinha mais maturidade do que meus irmãos. Né? E outra, eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha. Sempre gostei de ser independente. 90% das vezes eu conseguia. Então, eu não precisava tanto de suporte. Só que eu só fui entender isso já mais velha. Mas enquanto eu era pequena, hoje, tudo que eu tenho que fazer, eu faço sozinha. Hoje, a minha mãe não me ajuda a fazer nada. Porque eu não precisava de ajuda. Entende? Mas só que a percepção estava equivocada. Né? Segundo, foque nas soluções. Mude as estratégias sempre. Teimar em fazer algo que não resolve é perda de tempo, energia e às vezes dinheiro. Muda a estratégia. Para você mudar a estratégia, você tem que estar de olho no aqui e agora. Você tem que estar de olho no resultado. Isso é supervisão. Você está tentando resolver um problema, batendo numa mesma tecla. Não vai adiantar. Aí você chega e diz assim, esse problema não tem solução, não adianta, eu já fiz. A mesma coisa? Procure inovar nas soluções, que foi isso que eu acabei de falar. Brainstorming, que é faça uma lista de possibilidades para solucionar a questão. Esse brainstorming ele pode ser feito com outras pessoas, tá? É a tal história. O que você acha? Você não precisa nem expor o seu problema. Você pode dizer que você leu sobre aquilo, né? Eu li sobre isso, eu tenho sido com esse problema. O que você acha? Você não precisa se expor. Às vezes você não quer se expor. Mas é interessante que você tenha possíveis soluções. Peça ajuda profissional se for preciso. A gente já falou nisso, né? Psicólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta, enfim. Dependendo da natureza do seu trabalho, do seu problema. Pesquise quais soluções as pessoas usaram em situações semelhantes às suas. Nós temos no YouTube, nós temos na internet vários testemunhos de pessoas que passaram. Quando eu quero resolver problema, eu vou no YouTube. Por quê? Porque tem vídeo. Aí, a carinha da Jo. Qual é o meu problema agora? Eu quero fazer um bolo Red Velvet para o aniversário do meu neto. Não, isso é problema? Isso é problema, porque como é que eu vou fazer um bolo que eu não sei fazer? Entendi. Aí eu fui lá no YouTube e digitei. Já vi várias formas. Você acabou de me lembrar uma coisa. Eu quero fazer um bolo gostoso no meu aniversário. Sendo low carb, né? Nessa vibe e tudo mais. Então, eu tô pesquisando para poder... no blog da doutora Núria tem. Chama-se Bolo Rayane. É um preto, não é um preto? Eu quero bolo branco. Eu fiz um teste essa semana com creme para fazer a cobertura, né? Aí eu vou de limão. Eu fiz de coco. Então, eu fiz o teste não com bolo, mas já fiz o teste com creme e ficou gostoso. Você falou do negócio do brigadeiro semana passada, só que eu não fiz brigadeiro. Eu fiz com coco. Então, de lá no lugar do açúcar, você bota o xilitol. Ovo. Onde lá? E xilitol e farinha de amêndoa. Fica muito bom. A Alexandra sempre faz para acontecer. Fica maravilhoso. Então, você vê como é que você resolve o problema? É assim. Isso é brainstorming. Isso é brainstorming. Aqui a gente viveu. Acabamos de fazer. Acabamos na prática de fazer. São soluções de pessoas, que fizeram, que tinham problemas semelhantes. É isso que eu fui procurar.
Entende? A gente vai procurando. Porque quando a gente fala problema, a gente acha que assim, o problema é eu quebrei uma perna, eu perdi o emprego. Isso também é problema. Só que existem outros. A nossa vida é muito mais recheada de problemas leves do que de problemas realmente muito sérios. Vê se não é. Né? A gente às vezes tem problema com o horário. Não é uma coisa, nossa, não é. Às vezes, dependendo da fase da vida, sim, mas não é sempre assim. Entendeu? Hoje quase tudo bem. Oi? Hoje quase tudo bem, Marcos. Tá vendo? Tomada de decisão. Escolha a mais viável e a que oferecer mais benefícios. Então, quando você chega nesse ponto, você já escutou as pessoas, os profissionais, já fez o seu brainstorming. E aí, qual foi aquela solução que, na sua opinião, vai te beneficiar mais, é mais fácil de você fazer? Pondere sobre a alternativa que resolve o problema com maior abrangência. Ou seja, quando você vai resolver várias coisas ao mesmo tempo, com um movimento só. Gente, isso tudo aqui é hemisfério direito. Tá? É imaginação, é criatividade. Você não faz esse tipo de tomada de decisão usando o lado esquerdo. Você faz com a criatividade. Você faz com calma. Você faz após respiração. Então, você fez exercício de respiração. E agora, como é que eu resolvi isso? Depois eu vou contar para vocês, no aula, como é que eu montei esse curso. Né? E foi exatamente usando essas estratégias que eu, no ano de 2020, eu consegui trazer coisas à minha mente que me colocaram próximo de uma solução de problema. Entendeu? A gente vai falar sobre isso no outro momento. Pondere sobre alternativa que requer menos esforço e menos tempo. Né? Aí é inteligência, né? A gente usar a inteligência. Vou gastar menos tempo, menos esforço, menos dinheiro. Pondere sobre aquela que traz mais bem-estar emocional a você e às outras pessoas. Às vezes você quer resolver um problema que vai dar um problemaço para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa, né? Para o seu colega de trabalho, para o seu chefe. Entendeu? Então, dentro das possibilidades que você conseguiu elencar, quais aquelas que impactam menos a vida das pessoas que estão à sua volta? Importante também levar isso em consideração. Isso, ao contrário. Saiba que você não precisa se limitar a uma solução simples. Você pode escolher 2 ou uma combinação de 3 ou mais. Né? Então, você pode jogar com isso e com isso. Às vezes, você pode contar com ajuda. Às segundas, quartas e sextas, você pode contar com ajuda. Então, já terça e quinta, você já não tem essa ajuda, mas você já pode fazer outra coisa. Você já pode trocar um horário que você... Às vezes, você tem um local que é mais flexível, então você consegue trocar aquele horário ali, na terça e na quinta. Entenderam? Então, quando você faz bota numa planilha tudo que você pode fazer, tudo que você pode lançar a mão para resolver um problema, você pode usar mais de uma solução. Tá? Isso, gente, fazer isso é qualidade de vida. Porque enquanto você está fazendo isso, você está elaborando, você está pensando, você está raciocinando, às vezes você pode estar perto de uma pessoa que te dá uma ideia, que é muito legal aquela ideia e tal. Você conhece pessoas novas, você abre novas possibilidades de coisas até muito maiores que você nem estava contando. Porque geralmente quando a gente vai resolver um problema, a gente, além da solução, a gente ganha bônus. Você vai num local para resolver um problema e conhece uma pessoa que, nossa, vai te dar uma outra
possibilidade para resolver um outro problema que nem estava ali, nem era aquilo que você tinha que resolver. Isso já cansou de acontecer comigo. Mas você tem que estar com a mente tranquila, serena e pronta para perceber as oportunidades. Né? Ação e resultados. É provável que durante o processo de agir no problema, você se torne uma pessoa mais especializada. Gente, isso é fato. Você nunca sai da solução de um problema da forma que você entrou. Nunca. Você sempre aprende mais, você sempre melhora mais. Tá? E essa melhora aí não tem limite. É muito importante celebrar o efeito positivo das novas ações, formando memórias positivas relacionadas ao problema resolvido. Que é o que acontece com aquelas pessoas do segundo slide. Quando elas já estão na segunda fase da vida, com 60, 70 anos, então são pessoas que elas têm memórias positivas com relação aos problemas. Então, quando você chega para uma senhora de, sei lá, 70 anos, 75, 80 anos, e fala para ela sobre um problema, ela vai falar para você, tenha calma, você vai resolver isso. Por que será que os idosos, eles são mais calmos, eles andam mais devagar? Será que é só por causa do físico? Claro que não. É porque eles já correram muito, eles já viram que não adianta, que a coisa se resolve, que você vai resolver. Tem uma frase que eu amo, que chama-se: confie na sua história. Até aqui, até o dia de hoje, você resolveu tudo que chegou na sua mão para resolver. Ou não? A minha filha falou isso para mim, e olha que ela era 20 e pouco, começando, de uma outra forma. Mas foi exatamente isso, confie na sua história, porque ela falou. Já falei com vocês, ela, mãe, se você não tivesse passado pelo que você passou, você não seria quem você é hoje. Sim, óbvio. Ela falou exatamente a mesma coisa. Mas é, menina. porque a gente vê no outro essa capacitação. Né? Você está habilitado para viver a vida que você vive. Por quê? Porque você já superou inúmeros obstáculos ao longo da sua vida. Não importa que você é jovem. Às vezes você é jovem, mas você tem experiências reais de coisas que foram muito importantes e que hoje validam a pessoa que você é, as atitudes que você toma, as escolhas que você faz. Isso é para todo mundo. Tá? Quem fez boas escolhas e quem fez mais escolhas. Infelizmente, todo mundo tem que pagar esse preço. Mas é importante que você confie nisso. Porque confiar, a atitude mental de confiar na sua história diminui o medo. Entenderam? Por isso que é importante. Eu tenho, engraçado, eu estou aqui agora pensando como é que isso também você, como você falou, seu estado você atrai sem você saber. Porque eu já tive vários exemplos de eu estar sentada, às vezes, eu faço a alimentação aqui mesmo no Estado Carioca, em outros lugares, uma condição, uma pessoa senta do meu lado e começa a contar coisas, entendeu? Que eu falei assim, então, eu estou contando por quê? Uma vez, uma dessas pessoas me falou, eu contei isso para a senhora, porque eu vi a senhora quando você entrou no ônibus, eu vi a senhora me passou assim uma imagem, sabe, falou algumas coisas assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, entendeu? Como é que você atrai certas coisas, as pessoas vão falando, e eu falo, que engraçado que para elas eu falei coisas que eu vou ficar, eu vou falar, a mulher vai fazer, entendeu? Vou ficar complicada, mas eu falei, não, quer saber uma coisa? Eu falei, quero me perguntar, eu senti a vontade também de passar para ela. E foram experiências que eu já tinha vivido, ou até de outras pessoas que eu, como você falou, você vai, né? No seu ao redor, né? Seus alfaiates. Exatamente, né? Você vai pesquisando e vai falando. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, quer dizer, eu tenho muito dessa coisa também. Agora, estava falando, estava pensando aqui. Mas isso não é só você, não. Todo mundo. Só que você percebeu. Você percebeu. Porque é o tempo todo você atraindo e repulsando. Atraindo e repulsando energias. Tempo todo, a sua vida inteira foi assim. Só que
chega uma fase na vida da gente que a gente fica mais atento, então a gente percebe. Aquilo não passa tão desapercebido. Entendeu? Mas é o tempo todo. O meu marido, ele é muito assim, de ficar calado, não se envolver com nada. Assim você não aprende. Você fala com todo mundo. E a gente passa por um problema, você fala, isso aqui. Ué, mas é assim que a gente aprende, Paulo. Você não fala, você não vive, você não aprende. Sim. Não aprende. E os filhos estão falando isso exatamente para ele. Ele precisa. Ele precisa Colocar mais pra fora. É. Mas é no tempo dele, né? E ele aceitou tomar? Sim, tá tomando todo dia. Tá dormindo melhor. Viu? Olha que legal. Procurar manter a observação nessa questão para evitar novas experiências negativas no futuro pode ser a melhor maneira de lidar com ela. Então, na verdade, fica atento, né? Ficar aqui agora, prestar atenção, né? Principalmente quando você estiver junto de outra pessoa. É muito legal. Porque quando você está perto de uma outra pessoa, você está falando para ela e ela está falando para você. O tempo todo. Ela está trazendo informações para você. E preste atenção no que eu vou falar. A pessoa fala para você o eco do seu diálogo interno. Então, você escuta aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa é validado por aquilo que você atrai. Entendeu? Então, assim, por que vocês estão aqui ouvindo isso? Isso aqui é eco do diálogo interno de cada um. Tem um monte de gente que deveria estar aqui e não está. Aliás, eu até me expressei, não, elas não deveriam estar aqui. Elas não estão porque elas não estão mesmo. Aqui agora delas tem que ser outra. Entendeu? Só que vocês estão vivendo isso aqui agora porque vocês têm isso já dentro de vocês. Então, o que vem de fora valida, confirma aquilo que já está dentro. Então, eu estou reforçando uma coisa que vocês já têm. É tipo despertando, né? É um despertamento. Entendeu? Plano de ação, gente, vamos lá. Você vai priorizar um problema a ser resolvido. Eu trouxe aqui... O que foi? Priorizar, né? Priorizar um problema que tem que ser resolvido. Mas, olha só, gente. Está escrito aqui né? Como você falou mesmo, que a gente tinha que estar aqui para escutar isso. Tá ótimo. Mas não é? Eu estou errada? Pois é. Eu estou falando. Olha, nessa... Vocês que estão no online, vocês vão receber a planilha, tá? Pelo grupo. E você vai descrever em detalhes um problema que muito lhe incomoda. Tá? Então, você tem aqui, botei 6 itens. Mas você pode ter mais do que 6 e usar o verso. Você vai... Hã? Deveria ser um problema só. É um problema só, mas dentro do problema, o que te incomoda? Entendeu? Por exemplo, o meu problema, eu estou 10 quilos acima do peso. Esse é o problema. O que te incomoda? Aí você vai colocar dificuldade para dormir, dor nas pernas, não caibo mais nas roupas. Vai colocar. Se você não tiver 6 itens, não precisa. As 2, quantos você acha que é? Aí você vai, depois que você pontuar isso, você vai lá. Que nova forma de análise você poderia usar para buscar uma solução válida para esse problema descrito acima? Tá? E aí, eu dei 6 itens. Por quê? Porque você pode ter
uma solução diferente para cada coisa. Eu não sei qual o problema que você vai colocar, tá? E uma frase aí de Albert Einstein, que eu não sei se é dele, mas eu acho que é assim. A solução nunca está no mesmo âmbito do problema. Ou seja, para você resolver um problema, você tem que sair dele. Você tem que dissociar. Você tem que ser a terceira pessoa. Você tem que ser aquela pessoa que não tem aquele problema. Olha só que coisa doida, né? O que eu faria se não fosse eu? Porque vocês já sabem, isso é certo, que a gente sempre tem solução para o problema dos outros. Não é verdade? A pessoa chega com um problema para você, você na hora, você dá uma solução. Então não é. Ou você pode até não falar como você pensa. Eu, se fosse fulano, eu faria isso. Veja outra. A maior facilidade do mundo é você dar pitaco no problema alheio. Mas quando você tem que usar essa atitude para o seu problema, a coisa muda de figura. Porque vem o vitimista e fala assim, mas não é contigo, é comigo. Então, o que a gente precisa treinar a mente a fazer? Se não fosse eu, o que eu falaria para mim? Né? O que a minha identidade Google vai falar para essa identidade que está passando por esse problema? Nesse momento. É isso que você vai listar aqui. Tá? Por quê? Porque toda solução ela tem que ser vista com clareza, com frieza, com raciocínio. Você precisa raciocinar. Você precisa ver qual é a melhor escolha naquele momento, os recursos que você tem. Né? Você tem que ver o timing, se é o timing correto. Certo? Então, é por isso que você precisa aprender a fazer uma análise crítica. É isso que vai fazer aqui. Tá? O que eu não gosto nesse problema? Onde que me incomoda mais? Quando que acontece? Em que situações, né? Em que momentos eu não me sinto bem? Que coisas eu gosto nesse problema? Está parecendo com aquela ferramenta de perdas e ganhos, né? O que é bom e o que não é. Quais são meus pensamentos nesses momentos? E como posso me sentir melhor em relação a isso? Porque você não pode estar no modo sofrimento para resolver problema. Porque se você está no modo sofrimento para resolver problema, o vitimista está instalado. Se o vitimista está no controle, sabe o que acontece? Você não vai sair do problema. Por quê? Porque se o vitimista resolve o problema, ele não é mais vítima. Entenderam? Usando o cérebro sábio, decida sobre a melhor solução para essa questão. Tá? É um problema, gente. Ah, Nura, mas eu tenho 589. Ok. Mas você vai pegar o que mais te incomoda. Esses 589, você vai escolher aquele que... Se você resolver, você inclusive vai resolver até hoje. Vai ser uma cascata, né? Então, eu vou abrir para as perguntas e para os comentários, tá? E vocês já podem dizer por que foi bom ter vindo à sessão hoje. Só um minutinho.